Nem sempre a vida, ela vive só com momentos de alegria. Nem sempre a vida tem essa maneira, esse jeito de ser. Por isso que essa série de mensagens, começada esse mês, que terminaremos no próximo domingo, vai ajudar você a responder essa pergunta e talvez redirecionar a sua vida, redirecionar a maneira como você tem vivido o Evangelho, tem vivido na igreja, vivido no seu lar, vivido no seu ambiente de trabalho, respondendo a pergunta: como eu viveria se eu tivesse apenas mais 30 dias de vida? Essa noite, então, eu quero compartilhar com vocês sobre o seguinte tema: aprender humildemente. Aprender humildemente. E quem melhor nos ensina isso é o Senhor Jesus. Então eu quero pedir a você que fique em pé agora, por favor. Se você trouxe Bíblia, queira abrir no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. Mateus 11, de 25 a 30. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, por que esse seria, então, um estilo de vida relevante para a gente estar abordando durante esta série Um Mês para Viver? Porque aprender humildemente é algo assim relevante para que a gente possa pôr em prática na nossa vida, para que a gente possa, então, caminhar de uma forma saudável, segundo a vontade de Deus. Certamente, queridos, muitas lições, ou muitas das lições que a vida tentou nos ensinar na nossa caminhada terrena, ou tenta nos ensinar, e que muitas vezes nós relutamos em aprender, relutamos em viver isso, em abraçar isso, ou mesmo em implantar, elas precisam, até certo ponto, ser aprendidas rapidamente. Algumas coisas não dá para a gente ficar protelando, deixando para depois. Elas requerem de nós uma ação imediata, requerem de nós uma tomada de decisão. E quando se fala na área espiritual, eu creio que esta é a área que as pessoas mais têm protelado as suas decisões. As pessoas protelam a tomar a decisão de seguir a Jesus, de aceitar a Jesus como, obrigado, filho, como Senhor e Salvador das suas vidas. As pessoas protelam um pedido de perdão que tem que fazer. As pessoas protelam perdoar alguém que lhe pediu perdão. As pessoas estão sempre protelando as coisas no que diz respeito à vida espiritual. Nesta noite, eu quero convidar você a olhar para Jesus, que agiu de forma humilde, que viveu de forma humilde, embora sendo grande, embora sendo Deus. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esse Senhor da vida, ele vive aqui e nos dá o exemplo para viver então de forma humilde. E certamente, queridos, muitas, mas muitas lições preciosas, ao olhar para a palavra de Deus, nós vamos tirar sobre a maneira como Jesus nos ensinou e como ele viveu aqui na terra. Eu fico pensando, se ele tivesse mais tempo para viver, será que ele faria o que fez? Será que ele teria realmente vivido tão intensamente como ele viveu os seus 3 anos de ministério e os seus 33 anos de vida? Queridos, eu posso responder a você com toda segurança:
que se Jesus tivesse tido do Pai a permissão para viver mais alguns dias, ele teria continuado a sua vida da maneira como ele viveu até os 33 anos de idade. Porque ele viveu, como nós já ouvimos, amando completamente. Ele amou intensamente a sua criação, ele amou intensamente a mim e a você, ele amou você da forma como nem seu pai, nem sua mãe, nem seus irmãos nunca amaram, porque ele amou intensamente. Será que aquilo que ele sabia que deveria fazer, se ele tivesse um pouco mais de vida, ele teria praticado com tanta humildade? Claro que sim, claro que sim. Jesus, certa vez, ensinou sobre esse tema de uma forma muito especial, quando ele disse: venham a mim todos os que estão carregados, cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Sabe por quê? Porque vocês devem tomar sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Querido, Jesus aqui usa uma figura muito interessante, a figura do jugo. O que era o jugo? O jugo era aquilo que nós aqui na nossa região chamamos de canga, que é colocado no boi. Talvez os mais novos tenham dificuldade de entender essa linguagem. E isso era uma figura de linguagem da época ruim, era uma figura de linguagem que mostrava opressão, servidão, coisas desse tipo. Mas Jesus faz aqui uma analogia espetacular usando a figura do jugo. E o jugo era aquela canga dupla que era usado nos carros de bois, onde carros eram puxados por 2, por 4, por 6 ou por 8 juntas de bois, dependendo da carga que tinha de levar. E essa canga teria que ser botado nos bois com o mesmo tamanho, que tivessem o mesmo porte, para que eles puxassem aquilo de forma igual, para que eles caminhassem arrastando aquilo de forma uniforme. Então, logo a canga não poderia ser posta entre um boi maior e um boi menor, ia ficar torto, ia caminhar de forma desigual. Jesus usa essa figura, dizendo que ele está disposto, como Deus, como Senhor, mas de forma humilde, a que você pegue a sua canga e ponha junto com ele e que possa caminhar de forma reta, de forma santa, de forma uniforme diante do Senhor, Criador dos céus e da terra. O Senhor então diz: tome sobre vós o meu jugo. Que expressão fantástica! Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aí no verso 30 ele finaliza: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está dizendo para você essa noite: se você botar o jugo juntamente comigo, você vai caminhar de forma saudável nessa vida. Se você estiver comigo, lado a lado, se você olhar para mim, me aceitar como Senhor da sua vida, se você confiar a sua vida, os seus problemas, a sua caminhada a mim, então você vai saber que esse jugo é suave, que esse fardo é leve. Por isso, queridos, essa noite eu quero convidar você a refletir sobre viver, aprender humildemente com o Senhor Jesus Cristo. E é nesse contexto, amados, que Jesus nos ensina quais são as atitudes que nos permitem viver sendo abençoado, sendo ensinado pelo Senhor da vida, que é o próprio Jesus. Que atitudes são essas? Feita a introdução, vamos caminhar então a partir de agora. A primeira delas, humildade. Humildade. E humildade, gente, é um negócio bom de falar, mas muito difícil de ser vivenciado. Mas Jesus nos ensina isso. A partir do versículo 25, aí nós vamos ler agora até o 27, ele diz: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado.
Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Meus amados, a primeira atitude que permite que Jesus nos ensine o que precisamos aprender para viver melhor e receber até a revelação dos seus mistérios é a humildade. Então, humildade, como eu disse ainda há pouco, está muito fácil no discurso, mais difícil na prática. Mas Jesus, então, nos ensina a viver de forma humilde. Ele disse certa vez que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça, mesmo ele tendo tudo. Mas ele usa essa expressão para mostrar que ele estava ali para cumprir a missão dada pelo Pai de salvar a humanidade pagando um alto preço, pagando um preço muito caro. Lembro-me agora da poesia de Gioia Júnior, respondendo a um jornalista da Folha de São Paulo, que escreveu, era época de Páscoa, ele escreveu uma crônica criticando Jesus, dizendo que Jesus não tinha absolutamente nada. E ele escreve aquela crônica dizendo que Jesus não tinha uma casa para morar, que Jesus não tinha uma esposa, que Jesus não tinha filhos. E ele vai naquela crônica, o jornalista escrevendo, ele disse, até o jumento em que ele usou era emprestado, não era dele. Mas a cruz era de Jesus. E aí Gioia Júnior, poeta cristão, batista, escreve no dia seguinte, e a Folha publica a sua poesia, depois publicada em tantos livros, exatamente dizendo o contrário. Jesus era Senhor de tudo. Pelo contrário, a vida estava debaixo do seu poder. Ele tinha todas as coisas, desde o jumentinho até qualquer propriedade era dele, porque ele era Senhor sobre a vida e Senhor sobre a morte. Mas a cruz, rebate então a fala do jornalista, a cruz essa não era dele, a cruz era minha, a cruz era sua, mas ele se fez por mim e por você e tomou a cruz sobre ele. É esse Jesus, queridos, que nos ensina a viver de forma humilde. É esse Jesus que nos ensina a viver de forma que sejamos conscientes de que o que temos pertence a Ele e o que temos, nós temos por causa dEle, porque Ele tem nos permitido viver e administrar essas coisas. E aí, amados, isto fica claro na oração de louvor a Deus que Jesus faz. Isso fica muito claro quando Ele diz, Pai, todas estas coisas pertencem ao Senhor. Quando você vai olhar a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, Jesus ora ao Pai, mas Ele não faz uma oração egoísta, Ele não faz uma oração olhando para Ele e diz, mas Pai, eu oro por aqueles que haverão de crer em mim. Na oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17 de João, queridos, Ele orou por mim, Ele orou por você, Ele orou por sua família, Ele orou por sua descendência, Ele orou por todos aqueles que haveriam de nascer e crescem no nome dEle como Deus Todo-Poderoso. Mas, meus amados, o que fica claro nessa oração é que as coisas a respeito do Deus Criador, do seu poder, da sua graça, da sua sabedoria, só podem ser obtidas pela sua revelação. E aqui eu quero então dizer que você tem essa revelação na mão. Deus permitiu a mim e a você ter acesso à revelação, que é a Bíblia Sagrada, e o que Ele quis revelar aos seus filhos, Ele permitiu que o Espírito Santo assim falasse através de homens inspirados acerca daquilo que Ele queria que nós tomássemos conhecimento. E aí, queridos, entristeço, literalmente entristeço, quando vejo algumas pessoas hoje crerem no que Platão escreveu, crerem no que Aristóteles escreveu, crerem no que tantos filósofos escreveram, mas quando chega na palavra de Deus, diz isso foi escrito por homem. E Platão e Aristóteles era o quê? Ainda mais quando nós confrontamos os fragmentos dos escritos platônicos, são infinitamente menos do que os fragmentos dos escritos da palavra de Deus. Mas não, as pessoas dão mais crédito a isso do que a palavra de Deus. Esta noite, eu quero convidar você a refletir sobre o que Deus
o Senhor da vida, aquele que tem permitido a você viver, fez por você. O agir dele para que você um dia possa viver em segurança. O agir do Senhor para que um dia você possa viver feliz e feliz para todo sempre. Quando ele pega o seu único filho, Jesus, único filho. A Bíblia diz que Jesus é o unigênito de Deus. Palavra essa que ele não usa em relação a Maria, sua mãe terrena, quando ele disse que Jesus era o primogênito de Maria. Mas de Jesus ele era um unigênito. Ele pega esse único filho e envia a cruz, a amarga cruz, para morrer no meu e no seu lugar. Jesus então se faz servo, Jesus então assume a postura de um Deus humilde que quer nos ensinar a viver de forma humilde. Mas eu quero avançar um pouco mais, queridos, e dizer o seguinte: Jesus, nesse texto, quando ele aborda o texto que nós lemos inicialmente, ele estava pensando nas autoridades que resistiam ao profeta e não reconheciam que a autoridade de João Batista vinha de um poder maior que o deles. Queridos, o mundo religioso era cruel demais. Eu estou dizendo isso, queridos, para que vocês possam entender que era exatamente algo que impedia aqueles homens de receber a maior revelação de Deus. E sabe o que era? A arrogância. Eles não tinham uma postura de humildade, eles não eram humildes, eles eram arrogantes. E essa arrogância, nós não encontramos ela nos escritos sagrados da palavra de Deus. Pelo contrário, nós vamos encontrar ensinamentos sobre humildade. Jesus estava pensando nas cidades onde ele realizava tantos milagres, onde ele operou tantas curas, onde ele fez tantas maravilhas, onde as pessoas podiam ouvi-lo, tocá-lo, caminhar com ele, andar com ele, compartilhar de tantas coisas com ele. As pessoas podiam ser tocadas pela graça de Jesus, mas que não eram capazes de aproveitar essa grande oportunidade para se comprometer com o seu Salvador. A semelhança de hoje, queridos, muitos de vocês têm visto Deus fazer maravilhas, muitos de vocês têm visto Deus operar milagres na sua família, na família de um amigo, de um parente, e mesmo assim, têm se mantido de uma forma reativa, não abraçando a fé no Jesus que deu a vida por nós, não abraçando a fé no Deus que consumou a nossa salvação lá na cruz do Calvário, não abraçando então a fé no Jesus que operou e que continua operando milagres até os nossos dias. Sabe o que aconteceu com aquelas pessoas? Eles haviam se acostumado com o milagre e por isso não buscavam que a sua vida fosse um milagre. Olhe para mim agora. Muitas pessoas ficam esperando ver o milagre da cura de alguém, do restaurar de alguém, para tomar a sua decisão por Jesus. Eu quero dizer um negócio para você: a sua vida já é um milagre, querido. A sua vida já é um milagre. Deus tem sustentado você de forma toda especial. Então não espere uma ação maior, porque não existe nada maior do que o que Deus já tem feito por você. Mas olhando para aquela época, queridos, eu posso dizer que em contrapartida, Jesus olhava para as pessoas mais simples. Jesus olhava para aquelas pessoas mais humildes, aqueles homens, aquelas mulheres, os jovens, as crianças que se aglomeravam nas ruas ou que esperavam a oportunidade para tocar as suas vestes, para ver Jesus passar. Ou talvez como aquele cego que não podia ver, mas ao ouvir dizer que Jesus estava passando, clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era assim que as pessoas viviam. Foi assim com o cego de Jericó, com a mulher do fluxo de sangue, os leprosos que buscavam o Senhor para tocá-lo, gente simples, mas gente de fé. Gente de fé. Gente que podia olhar para o Senhor e dizer: nele está a minha esperança. E eu creio nessa esperança porque é uma esperança viva. Ela não é uma esperança morta, ela não é uma esperança que vai acabar, mas ela é uma esperança que vai para todo sempre. Gente simples,
mas que se dispunha a seguir só para ouvir suas mensagens, só para ouvir o Filho de Deus, a ponto de Jesus se compadecer deles. Você se lembra quando isso acontece? Jesus está no monte, Sermão do Monte, Mateus, capítulo 5, 6, você vai ver essa história. Jesus está lá e os apóstolos chegam, como dizemos nós no Nordeste, aperreados com a situação, e diz: Senhor, despede a multidão, porque já é tarde. Jesus disse: não, dá-lhes voz de comer. E aí ele opera a multiplicação dos pães e dos peixes, e aquela multidão é alimentada. Dá-lhes voz de comer. Era gente humilde o suficiente para crer, para se deixar ensinar, para buscar uma revelação de Deus para a sua vida, para ter então acesso à vontade do Pai sobre ele, sobre a sua família, para buscar uma intervenção do céu na terra, para que ele pudesse então ver algo que somente com os olhos da fé se pode enxergar. Queridos, há muitas coisas na nossa vida que somente olhando com os olhos da fé nós podemos enxergar. E para olhar com os olhos da fé, nós precisamos viver com humildade. Viver com humildade. Reconhecer que não somos muita coisa, por que não dizer quase nada, que dependemos do Senhor para tudo. Alguns anos atrás, um dos homens poderosos do mundo, chamado Steve Jobs, um crânio, um grande empreendedor, perdeu a luta dele contra o câncer. Ele tinha 52 anos de idade e não houve recursos financeiros suficientes, não houve medicina suficiente que pudesse livrá-lo da morte. Mas aquele homem, no final da vida, numa atitude de humildade, disse: é necessário que o velho saia de cena para que o novo apareça. E alguns de nós, de repente, podem estar diante dos últimos 30 dias. Eu, você, qualquer um de nós. E como então você viveria se soubesse então que tem apenas mais 30 dias para viver? Como você reagiria diante de tudo isso? A primeira atitude que Deus pede de nós é humildade. Humildade. Você é humilde o suficiente para aprender com Jesus ou com o servo de Jesus que ele colocar ao seu lado? Você tem vivenciado isso? Queridos, quando Jesus nos ensina a viver de forma humilde, ele está dizendo para mim e para você: essa é a melhor maneira de se viver na terra. Essa é a melhor maneira de você caminhar. Então, para que você possa aprender a viver humildemente, a primeira coisa, viva essa humildade. A segunda, vá até Jesus, vá até o Senhor. Versículo 28, ele chama: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus mais uma vez convidando. Gente, é interessante, muito interessante como Deus procura o homem desde o começo. Lá no Éden, o que acontece com a criação do homem? Quando o homem peca, ele tenta fazer o quê? Se esconder de Deus. E Deus, ei! E aí Deus grita. E aí Deus procura o homem. Então, desde o princípio, Deus tem procurado esse homem. Nós vamos encontrar em Hebreus dizendo que antigamente Deus falou de muitas maneiras aos homens através dos profetas, mas nesses últimos dias tem nos falado através de quem? Do Filho Jesus. Deus buscando o homem. Agora Mateus 11, 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Lembro a vocês que quando eu me converti, o verso que me impactou, o Salmo 37, 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, me fez pensar o seguinte: puxa vida, que Deus fantástico é esse? Um Deus que manda que eu me agrade dEle e Ele ainda vai satisfazer os desejos do meu coração. Eu olhei para esse verso e disse: Deus está me chamando. Essa noite Deus está chamando você.
Essa noite Deus está buscando você como filho amado, como filha querida, e Ele continua de braços abertos dizendo: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas para isso, precisamos ter uma atitude de humildade, para ir até Jesus, para ir até o filho do carpinteiro, aquele que nasceu numa manjedoura simples, numa estribaria, num curral. Ele é Senhor da vida. Portanto, a segunda atitude que precisamos ter para que possamos ser abençoados e ensinados pelo Senhor é ir até Ele, é buscá-lo. E aí o profeta Jeremias 29:12 vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, assim diz o Senhor. Esse é o dia da busca. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6:2, diz que o dia aceitável da salvação é hoje, não é amanhã, não é depois, porque amanhã, depois não pertence a mim, não pertence a você, só pertence a Ele. Deus, então, mais uma vez nos convida a viver essa atitude de humildade diante dEle. Quando Jesus termina de orar, Ele faz um veemente convite. Queridos, é impressionante o convite que Jesus faz, impressionante. Ele diz: se você se sente espiritualmente, emocionalmente, existencialmente cansado ou mesmo sobrecarregado, então você precisa vir até mim. Então você precisa vir até Jesus. É você que precisa me buscar de todo o seu coração. É você que precisa olhar para a cruz, olhar para mim, pois somente eu, Jesus, diz a palavra, posso lhe dar o descanso que você anda procurando. Ah, queridos, na minha juventude eu procurei em muitos lugares a razão da vida, a razão da existência. Tateei muitos lugares, nas farras, e fiz muitas, nas festas, e participei de muitas, tanto promovi como estive do outro lado fazendo. No outro dia era um vazio, não tinha resposta nenhuma, mas olhar para o Salmo 37:4 e ver que o Senhor dizia para eu me agradar dEle, Ele satisfazer os desejos do meu coração, eu disse: esse Deus que eu quero, e comecei a buscá-lo. Essa noite eu quero convidar você a não resistir ao convite do Senhor Jesus. Essa noite eu quero convidar você a não ficar preso ao lugar onde você está, a não ficar preso à forma como você vive, porque Deus tem algo muito melhor para te dar.